Isso. Aí a tia Maria, é porque ela não está aqui agora, mas a tia Maria falou que, não sei se vocês viram no grupo, eu estou procurando esse vídeo que está no Google Fotos. Eu gravei ela falando essa história, não gravei? Então, eu botei no grupo, mas apaguei. Se alguém tiver aí, ela conta. Foi um sonho que ela teve, né, tia Hélida? Eu tenho salvo. E ela conta que lá no 304, o 304 já não existe mais, mas ela fala que havia a casa do 304 no mundo espiritual e ela foi lá. E ela achou que ia estar tudo velho, mas estava tudo como naquela época, né? E aí ela perguntou, mas como é que isso podia acontecer, não é? Aí eles falaram, tinha um senhor lá que esse senhor tomava conta do lugar e os amigos iam lá para conversar, porque se sentiam bem ali. E eles plasmavam, acho que são pessoas, espíritos que têm essa capacidade. Eles plasmavam como era naquela época, com a cadeira, o ambiente, a parede, e eles se sentiam bem lá e iam para lá para conversar. Lembra que eu coloquei? Eu vou ver se eu acho esse vídeo. Arruda? Filha Arruda? Eu coloquei no grupo reunião. E aí eu própria apaguei, porque tem horas que eu limpo tudo, apaguei tudo. Agora eu estou procurando lá no Google Fotos para ver se eu acho. O Beto tem, Beto? Eu vou ver se eu acho, porque eu acho que eu filmei na reunião que ela contou essa história. Eu não mandei para você, não. Não foi na gravação, não, da reunião passada? Não? O Beto falou isso na reunião passada. Falou. Eu contei Mas tem um vídeo. Na reunião passada. Mas quando ela contou essa história, eu filmei essa história. Eu acho que eu passei para a Silvinha. Silvinha, cadê ela? Silvinha? Ela não está ouvindo. Mas eu acho que eu passei para ela. Silvinha, é o microfone, teu microfone. Está desligado. Passou pelo WhatsApp? Lembra que eu passei esse vídeo dela falando sobre isso? Não lembro, mas eu vou procurar. Eu vou procurar, ver se eu tenho também no meu HD, mas eu acho que eu já não tenho mais, não. Ela até estava contando para a Cris na reunião. A gente tinha terminado a reunião e a tia Maria estava contando. Mas tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos que eu achei assim meio que complicado. O tio Sérgio podia até ajudar a gente. Aqui diz assim, quer ver? O tio Sérgio saiu. Ah, tá. Mas... Eu saí ou ainda estou por aí? Ah, tu saiu, tio Sérgio? Mas a gente não está vendo o senhor. Eu posso ler, então? Pode ser? Eu li assim, tio Sérgio, assim, ó. Do princípio da emancipação da alma, durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Eu fiquei meio que, poxa,
será que nós somos partidos? Não podemos ser partidos. Temos duas vidas, uma depois que dorme e uma quando acorda. É meio que estranho. Eles falam assim, a resposta foi essa, ó. No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Porém, não são, propriamente falando, duas existências. São, antes, duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. Aí, quem puder falar sobre isso, tio Sérgio. Onde é que está aí? Onde é que está isso aí? Tá, não? Pergunta 413. 413. Está sumindo aí, ó, a imagem. Está lá na... Isso eu não sei não, hein? Vou repetir aqui o que... ele está falando aqui no caso dessas visitas espíritas entre pessoas vivas, né? Quer dizer, a pessoa está sonhando, está dormindo e simplesmente recebe uma visita de uma outra pessoa viva também, encarnada. Deixa eu ver, do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências, a do corpo e a da alma. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Okay. Contudo, não há verdadeiramente duas existências, são antes duas fases de uma só existência. Primeiro que tudo, vamos voltar lá no... o que o Kardec está querendo colocar no Livro dos Espíritos, quando ele começa a falar a respeito do sono e dos sonhos, ele aproveita essa questão do sono e dos sonhos para demonstrar essa questão da existência do espírito. Apagou aí? Está sem... Eu perdi, não sei se... Estou vendo o senhor. Eu estou... É que sumiu todo mundo. Tá certo, padre. Não sei se é a bateria que está ruim. Mas Kardec, então, ele aproveita essa questão para demonstrar o que ele chamou de emancipação da alma, ou seja, a existência da alma independente do corpo físico. Ela não se desliga, só se desliga do corpo físico com a morte, né? Mas que ela é real. E é ela quem tem mais liberdade. E nessa questão do sonho, e, aliás, quem trata disso aí é o Jung, né? que vai estudar essa questão dos sonhos mais profundamente, com a psicologia, vamos dizer, moderna, né? De Freud, de Jung, e estudaram profundamente essas questões do que é o sonho, né? Mas no caso do Kardec, ele não se aprofunda tanto, ele só coloca essas questões mais que eram mais comentadas na época, né? Porque que é o sonho? E ele diz, o sonho, nós, quando dormimos, quem dorme, na realidade, é o corpo físico, que tem necessidade de se recuperar, uma porção de coisas acontecem no corpo físico para que ele se mantenha funcionando perfeitamente. Enquanto isso, o espírito, ele diz aqui, o espírito jamais está inativo. Durante
sono afrouxa-se os laços que prendem o espírito ao corpo e o espírito, então, ele se afasta do corpo. E a gente poderia dizer, esse afastamento ele pode ser maior ou menor. O espírito pode simplesmente se afastar do corpo ou ficar junto do corpo, né? Vamos dizer, sem uma outra atividade maior. A Angelinha já falou essa questão dos desejos que nos levam, vamos dizer, aos lugares que nos interessam. E é interessante é que esses desejos eles podem, na nossa vida material, né, quando estamos acordados, estamos em vigília, nós não temos nem oportunidade e temos uma barreira qualquer para fazer aquilo que nós queremos. E quando o espírito se liberta dessa prisão do corpo, quando tem mais liberdade, ele aí vai procurar aquilo exatamente que interessa a ele. Essa questão, por exemplo, que a recomendação da oração antes de dormir, a pessoa pensar em, como foi dito, pensar em que durante o sono que a pessoa possa procurar lugares sadios, lugares de estudo, lugares de conversações boas, o encontro com familiares, até com outros que já não estão mais nesse mundo. Mas esses desejos, então, eles se dão são atendidos na parte espiritual. Né? E aí surge essa questão enquanto a gente está encarnado, a gente tem estamos numa prisão, né? No estado, voltando àquele 413, no estado de emancipação, o espírito tem uma liberdade que ele não tem quando encarnado. Ou seja, então ele fica vivendo, enquanto está na prisão do corpo, ele não faz uma série de coisas e quando ele se sente livre, ele aí vai fazer aquilo que ele não pode fazer quando está preso no corpo. Ele diz aqui, então, quer dizer, do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite essa vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. Ou seja, coisas que nós não podemos fazer enquanto estamos encarnados, nós fazemos quando estamos dormindo, né? Quando o corpo tem mais liberdade. Até quando ele está falando nessas visitas, vamos dizer, uma pessoa que não pode ser visitada, principalmente no tempo do Kardec, que não tinha Skype, não tinha nada disso. Não tinha, a comunicação era só carta mesmo, e olha lá. Então, essas visitas, elas poderiam ocorrer exatamente, vamos dizer, um que morasse na França, outro morava na Inglaterra, havia essa possibilidade de comunicação. Ou seja, pareciam duas vidas distintas. E há uma porção de experiências, de relatos, a respeito exatamente dessas visitas
no estado, vamos dizer, espiritual. No seguinte, diz, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono, certo, muitos julgam que não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Pode ter sem que o suspeito amigo em outro país. É tão habitual o fato de encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podeis ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Deixa eu só interromper rapidinho. Eu não sei, Silvia, eu sonho em tantos idiomas, eu sonho em inglês, eu sonho em espanhol, eu sonho em francês, eu sonho em italiano. Eu não sei se isso acontece com você também, Silvia, que fala outros idiomas. Acontece e eu falo super bem no sonho. Não, bom. Mas a gente fala, a gente se vira. Mas isso me acontece com muita frequência, sonhar em outros idiomas e acordo pensando naquele idioma. Né? Comigo também. Davi também fala inglês muito bem. Acontece isso com você? Eu digo, Cláudia, que eu falo com muita facilidade, mais do que eu falo normalmente, como se fosse meu idioma nativo. É isso sonho, né? É isso Mas mesmo. vocês são muito chiques, hein? Muito chique esse sonho aí. Mas isso faz parte do meu trabalho. Vou ver que é por isso que eu não sonho. Eu não falo nem português direito. Sim. Andréia, acho que foi a Adriana que perguntou também na semana passada. Tá a resposta aqui, ó, 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Aí fala assim, sim, e muitas outras que julgam não se conhecer, reúnem-se e se falam. Podes ter, sem que os suspeites, amigos num outro país aí, Claudinha. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem vos ser úteis, é tão frequente que vós mesmos o fazeis quase todas as noites. É legal. Pois é, mas, Angelinha, aí eu não sei se resolveria essa dúvida, quer dizer, essa questão dessa... como é que ele fala em duas existências, é nessa questão. Quer dizer, no corpo físico nós temos ele fala aqui como é que ele fala? Mas aí é necessário ter o conhecimento da língua? Não. Vê só, a comunicação entre os espíritos, por exemplo, agora se alguém falar em inglês comigo, eu não entendo. Posso ler alguma coisa mal, mas leio. Mas pode ser que fora do corpo físico, que eu conheça a outra língua. É possível que eu tenha familiaridade com outros idiomas. Que eu aqui, nessa encarnação, eu não lembro, estou esquecido disso. Né? Mas, voltando lá ao início, a questão dos sonhos, então o Kardec ele quis demonstrar essa questão com essa emancipação da alma, a explicação para certos fatos que são comuns na nossa vida, né? que, aliás, até hoje, a explicação que se tem, eu acho que continuam ainda buscando alguma explicação mais
mais certa, mais justa, né? Porque continuam pesquisando o que acontece no sonho. Muitas vezes o sonho ele tem uma porção vamos chamar de símbolos, que tem uma significação para uma pessoa, e o mesmo símbolo tem uma outra significação para outra pessoa, porque depende de vivências anteriores, de ideias anteriores. Então, essa questão da interpretação do sonho, que foi, e provavelmente ainda é, explorada por aqueles interpretadores de sonhos, e não tem nenhuma base científica. Os psicólogos, por exemplo, eles pesquisam e procuram interpretar sonhos. Isso falando vamos chamar da medicina psíquica, séria, e muitas vezes levam um tempo enorme para entenderem certos problemas, né, que são revelados muitas vezes através de sonhos, através de lembranças, mas continuam ainda nessa pesquisa, e tem aqueles que não são sérios, né, que interpretam o sonho com toda facilidade. Eu, na semana passada, ainda lembrei aquelas questões dos jogadores de bicho, que tinha aquele negócio, a pessoa sonhava com alguma coisa, então aquilo representa o tal bicho, então você vai dar aquele bicho, e às vezes dava, né? Só que a coisa é só a coincidência. Mas antes estávamos falando também de uma coisa que é interessante, Bessa, que é complicado até a gente até raciocinar a respeito do assunto. É o problema dos sonhos premonitórios. Que a pessoa sonha com alguma coisa. Quer dizer, antes disso aí, tem aqueles sonhos que a pessoa não lembra, e, de repente, vai lá para uma cidade ou um lugar qualquer, e quando chega no lugar, ela sabe que ela já esteve ali, só que ela nunca foi, vamos dizer, nunca viajou por certos lugares, e ela se lembra que ela já esteve, o francês chamava do déjà vu, quer dizer, coisa já vista. Mas... E tem, voltando ao problema dos sonhos premonitórios, a pessoa que sonha com alguma coisa que ainda não aconteceu e guarda uma certa lembrança do assunto, e aí aquilo acaba acontecendo exatamente como a pessoa viu no sonho. Tio Sérgio? Sim. Aqui na pergunta 415, fala assim, esse aí, eu acho que tem um pouquinho do que você está falando. Fala assim, qual pode ser a utilidade no caso dessas visitas noturnas, já que delas não nos lembramos. Aí fala assim, comumente dela fica uma intuição ao despertar, e frequentemente originam certas ideias que vêm espontaneamente sem que se possa explicá-las, e que não são outras senão as que se adquiriram nessas conversações. Então, às vezes, pode ser um sonho, a premonição.
Não, aí seria um outro caso, aí uma outra situação. A premonição, no caso, vamos dizer, aquilo que a pessoa vê o que vai acontecer, muitas vezes não acontece imediatamente, acontece horas depois, dias depois, meses depois. Quer dizer, é aquela questão da premonição, é o conhecimento antecipado de alguma coisa que vai acontecer. E isso cria um problema sério, vamos dizer, para o raciocínio nosso, é que se alguma coisa vai acontecer no futuro, e a gente sabe antes que aquilo vai acontecer, então o futuro já aconteceu, é uma situação que cria um problema lógico, né? Mas voltando a essa questão desse 415, o que ele está dizendo é o seguinte, é que muitas vezes um problema que está no nosso cérebro, nós estamos pesquisando alguma coisa e simplesmente não se chega a um resultado, a gente não consegue. E depois de uma noite que a pessoa, vamos dizer, tenha um sonho, ela sonha, embora não lembre do sonho, mas fica alguma coisa que ele chama aqui de intuição, que resolve, às vezes, o problema que a gente tinha. Tem um caso interessante que é falado tem um químico que era o nome dele era engraçado, era o Kekulé. Mendeleev. O Kekulé a fórmula, acho que era do benzeno, que ele pesquisava e não conseguia desenhar a fórmula do benzeno. E ele, lá uma ocasião, dormiu, quando acordou, ele veio com a fórmula pronta, chegou e pegou o papel e desenhou. Isso, vamos dizer, numa época em que pensar, né, em átomos, em fórmulas, vamos dizer, moleculares, era muitíssimo mais difícil. Mas, quer dizer, então, essa intuição, ela pode resultar dessas conversas que não ficam gravadas. Uma outra coisa que ocorre também com os sonhos é que o cérebro físico ele não grava essas coisas que ocorrem quando o espírito ele está afastado, está emancipado. A ligação é muito tênue e quando ele retorna, essas ideias vamos dizer, que estavam despertas no mundo espiritual, elas acabam se misturando com as ideias do nosso cérebro físico, né? E aí as coisas ficam meio confusas, ficam meio embaralhadas, os interesses materiais eles estão sempre presentes, né, porque a gente está encarnado, e aí confundem muitas vezes essas conversas, os recados que nós temos. O Sérgio, tem a história também, o Mendeleev, aquele que criou a tabela periódica.
Mendeleev, Então, ele ficou dias tentando organizar os elementos químicos de uma forma coerente, né? E não conseguia. Aí ele dormiu, de tão cansado que ele ficou, e no sonho apareceu a tabela toda organizada, direitinho para ele. Foi quando ele criou a tabela periódica, e ele previu até o espaço para novas substâncias químicas que viessem a ser criadas. Né? Exato, é isso mesmo. Por exemplo, eu tenho situações que eu não sei se eu diria premonição, mas, por exemplo, às vezes eu penso numa pessoa e daqui a alguns dias essa pessoa aparece na minha frente, mesmo sem ter encontrado essa pessoa durante muito tempo, anos, eu penso nessa pessoa. Isso aí é sintonia de pensamento, né? A pessoa pensou em você e você captou o pensamento. Olha, acontece muito eu e Cris. A gente fala uma coisa e a Cris fala, não é possível, eu estava pensando nisso agora. E uma coisa que não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo no momento. E aí a gente estava pensando exatamente na mesma coisa. É interessante. Mas eu acredito que, com relação a essa situação do sonho, quando a gente fala que a gente não lembra, mas a gente acorda com a sensação, e quando lembra, às vezes, lembra de momentos não muito bons, nós temos uma pincelada, eu acredito nisso, do que você, na verdade, o teu espírito ainda está, guarda tendências de vidas passadas, e acumulando a essa vida atual. Quando você desencarna, tanto é que quando você desencarna, alguns espíritos, eles ficam em lugares que eles não conseguem se desvencilhar daqueles lugares. E isso pode durar dias, meses e anos, né? Aí o espírito chega numa situação em que ele fica tão... a coisa fica tão pesada que ele começa a pensar em alguma coisa além, né? Em Deus, né? E começa a fazer uma prece. E essa prece vai abrindo a mente dele, onde ele recebe a ajuda. Por isso que os espíritos falam muito, quando a gente vai deitar, para que a gente faça uma prece. Eu acho que isso aí já é nesse intuito, porque nós ainda não temos o controle pleno da nossa situação, né? Como espírito, né? Nós conseguimos conter muita coisa aqui pela matéria, pela vivência que nós temos, pela cultura que nós desenvolvemos, né? E pela educação que nós tivemos, né? E isso é que vai lapidando o nosso espírito, né? Muitos já saem daqui bem lapidado, muitos já vêm para cá já bem lapidado, já tem mais facilidade com relação a isso, né? Mas a grande maioria não tem essa facilidade, né? Nós, me incluo nisso, todos nós ainda não podemos, às vezes não podemos nem, por isso que aquele conhece-te a ti mesmo. Talvez nós não tenhamos ainda a plena consciência de que do controle ou de quem nós somos, do que nós, qual é a nossa reação em determinadas situações, né? Como espírito, né? Como encarnado a gente consegue se conter, né? Até mesmo pela cultura e pelas leis que nos regem. Então isso impede de você fazer alguma coisa além daquilo, porque você sabe que vai sofrer consequências. Como espírito, né, isso muda totalmente, né? Então, é isso que eu entendo com relação a quando você está liberto do corpo físico, né? Aí ocorre aquilo que eu estava dizendo antes, aqui, o corpo físico, ele muitas vezes
ele serve vamos dizer, de embaraço para a pessoa fazer determinadas coisas que ele, vamos dizer, que ele gostaria, ou que ele procuraria fazer se não tivesse preso como você está falando, aos problemas do ser encarnado. E, então, quando ele se liberta do corpo físico, a imaginação dele dá margem a que ele se liberte e procure, então, a satisfação das coisas, quer dizer, dos desejos que ele tem e que não pode fazer como encarnado, com o corpo físico. Ou seja, ele pode tanto procurar coisas boas como procurar coisas que não são boas. A recomendação, então, dessa posição da oração antes, na hora de dormir, exatamente para procurar evitar que a gente vá para locais que não são convenientes. Quer dizer, então, voltando ao Kardec, ele está colocando essa questão dos sonhos, do sono e dos sonhos, né? Dessa emancipação da alma, como está demonstrando que isso ocorre. E a questão das lembranças do sono, dos sonhos, nós lembramos da colocação que é feita pelos psicólogos do consciente e do inconsciente. O inconsciente nosso, ele sabe de muito mais coisas do que o nosso consciente. Quer dizer, a gravação das coisas do inconsciente para o consciente, muitas vezes ela se mistura nessas lembranças dos sonhos que nós temos, né? É a memória espiritual, né? Exato. A memória espiritual é muitíssimo mais vasta do que o que contém o nosso cérebro material. E essas lembranças todas que ocorrem muitas vezes nas comunicações, por exemplo, anímicas, onde o espírito do próprio médium se manifesta, muitas vezes ele demonstra um conhecimento muitíssimo mais vasto do que o que ele tem vamos dizer, na vida material. E é interessante esse fato, que é isso que Kardec coloca, quer dizer, são essas questões que acabam aparecendo quando se começa a pensar na vida verdadeira, né? Que a nossa memória maior está exatamente no... Certo. Então, quando ele está fora do corpo, em espírito, né? Ele tem, vamos dizer assim, a consciência mais fácil do que ele já... Das potencialidades que ele já tem de outras vidas, ele toma consciência disso, é isso? Isso, exatamente. Aí ele tem uma facilidade maior de entender determinadas coisas com mais profundidade, né? Com certeza, com certeza. Aqui a gente está como um escafandrista, com todo um equipamento. Quer dizer, então, uma porção de faculdade, de
ficam presos a gente não consegue desenvolver, até porque nós dependemos desse cérebro físico que tem limites, né? Um exemplo que a gente pode colocar com relação ao que a Silvinha, o que a Claudinha falou e a Silvinha, por elas falarem mais de um idioma, 2, 3, é porque o cérebro dela, e ela tem essa facilidade em sonho de lidar com isso, porque o cérebro dela já estão nessa encarnação já desenvolveu isso. Então é muito comum elas terem esse contato lá no mundo espiritual, às vezes em idiomas diferentes, né? Como o tio Sérgio falou, pô, eu também e alguns aqui, a gente falar em inglês, a gente não vai entender, né? Determinadas coisas a gente não vai entender. Mas, assim, a nossa memória espiritual, de repente, um de nós, ou a grande maioria, já vivenciou ou já viveu em outros idiomas. Mas só que isso não foi desenvolvido na gente nessa encarnação, né? O que eu ia falar é com relação ao nosso cérebro, né? A gente usa uma porção muito pequena do nosso cérebro, né? Eu tinha interesse de saber se, por exemplo, as pessoas que têm essa capacidade mediúnica mais adiantada, se essas pessoas usariam mais o cérebro, teriam, digamos, um cachê maior no cérebro do que a gente, que usa, sei lá, 1%, 10% do cérebro. Claudinha, quer dizer, não sei se eu vou falar besteira, mas não faz mal. Eu estou em casa, aí não tem problema. Essa questão que a gente acostumou, não, nós só usamos 10% do cérebro. Eu tenho a impressão que eu já li em mais de um lugar que isso aí é história, isso aí, na verdade, não se sabe exatamente, porque com a tecnologia moderna, já verificaram que o cérebro, a área que é usada é muito mais extensa do que isso. E há uma tendência de se colocar sempre mais coisas no cérebro. Mas a gente ficou com essas ideias assim, não. Mas voltando à questão do médium, o médium tem um cérebro igualzinho aos outros, não tem diferença. Provavelmente o que ele tem falam muito numa glândula pineal, que, sei lá, eu já vi gente falando a favor e outro falando contra, mas eu não sei, mas dá uma impressão de que o médium, ele tem uma espécie de uma antenazinha receptora e transmissora que ele entra em contato com mais facilidade com com o mundo espiritual, com seres tanto desencarnados como encarnados. Quer dizer, tem alguma coisa que ele pode sintonizar com outras mentes, volto a dizer, encarnadas ou desencarnadas. Há aquela questão dos estudos da telepatia. Uns dizem que ela funciona, aí outros dizem que não funciona, ou funciona só em determinadas situações. Mas o fato é que tem uma porção de registros sérios de que a coisa funciona. Como é que funciona, por que funciona, eu acho que ainda não descobriram. Tio Sérgio? Sim. Mas quer falar? Não, está tranquilo. Deixa eu só voltar a uma questão que para ver se alguém resolve a situação. Acho que não vai resolver.
aquele problema que eu estava falando não é só dos sonhos premonitórios. Em determinadas situações, algumas pessoas veem alguma coisa que ainda não ocorreu e que vai ocorrer algum tempo depois. Tem um livro de um cientista italiano, o Lombroso, não, Ernesto Bosano. Ele tem uma porção de monografias, tipo, e uma delas trata especificamente dos sonhos e desses sonhos premonitórios. Pessoas que sonham com um determinado que alguma coisa vai acontecer e aí aquilo acontece algum tempo depois. E sonhos que são alguns só são lembrados pela pessoa que sonhou. Aí ela não pode demonstrar isso aí, porque só ela que lembra. Mas tem outros em que a pessoa registrou o sonho e os fatos ocorreram depois, no futuro. Aí cria uma situação complicada, porque como é que a pessoa vê alguma coisa que ainda não aconteceu, pelo menos no nosso tempo lógico, né? Certo. Fica aparecendo aí. Fica aparecendo que o destino está tratado, que você já sabe o que vai acontecer. Pois é, isso aqui é coisa absurda, né? Quer dizer, onde estaria o livre-arbítrio nosso? Quer dizer, a pessoa não poder fugir. E, no entanto, tem uma porção de fatos, assim, e foram e são estudados. Tem um autor nosso também, que é o Hermínio Miranda, que ele tem fatos relacionados assim também, de ocorrências em que a pessoa previu o que ia ocorrer e a coisa ocorreu exatamente como a pessoa viu. Aí a gente falou, como é que isso pode acontecer? Fica meio complicado, né? Meio não, muito complicado. Mas quando é alguma coisa assim, vamos dizer, um fato mais importante, a pessoa está vendo que as coisas se encaminham para um desfecho complicado. Por exemplo, no caso da guerra, a pessoa está vendo, está tudo caminhando para aquela direção e a pessoa, vamos dizer, diz que vai acontecer e acontece, mas pois é, mas tem outros fatos que fatos não são fatos importantes, não? Fatos simples, fatos de uma vida diária. E aí acontece exatamente igual. O Zé deu um exemplo. O que está falando, o Zé deu um exemplo de premonição. Ele viu antes que nós iríamos acertar e viu toda a cena. Pois é. Você não ouviu quando ele falou, não? Pois é, ele falou. Eu ouvi ele falando. Mas então, aí. Aquilo foi uma premonição. Eles tinham que ter essa. O Sérgio está falando, como é que pode acontecer? Você vê uma coisa que ainda não aconteceu, né? Eu acho que é nesse aspecto que, é estranho mesmo, né? Não, mas o tempo é relativo, cara. Tem um livro do Hermínio Miranda que ele fala de uma sensitiva, né? Ele não chama de médium, que ela, quer dizer, ele presenciou isso aí, ela contando sobre um determinado fato comum que iria ocorrer,
nada de excepcional. E o fato ocorre. Aí, como é que a pessoa... Como é que vai explicar Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci conseguiu prever até foguete, pô. Helicóptero, foguete. E aí? Não. A minha mãe, antes da gente se mudar para cá, para esse apartamento, pouco antes da gente se mudar, ela teve um sonho com meu pai, falando sobre as varandas. Como é que foi, mãe? Conta, lembra? Não lembro. Ela falava, que meu pai falava, assim, que ela chegava perto da varanda, da grade da varanda. Você lembra? A grade estava solta. E as grades estavam soltas. E aí, quando foi instalar aqui o condomínio, que a gente foi para uma reunião, uma das moradoras aqui do condomínio, ela é engenheira da prefeitura. E ela falou que ia ter que refazer todas as grades de todas as varandas, porque não tinha ficado dentro dos parâmetros, né, permitidos. Isso. Então, atrasou a entrega dos apartamentos por um mês, que eles foram rever todas as varandas. E a minha mãe tinha sonhado com isso, assim, tipo, um mês antes, a minha mãe tinha sonhado com isso, com meu pai avisando a ela isso. Poderia ser... Sem saber nada, né? Sem saber nada, ela sonhou. E a Tchélia não estava envolvida com nada. Quer dizer, se estivesse envolvida, poderia ser até alguma coisa da consciência, mas nesse caso, né? Posso falar uma teoria que eu acho que o que ocorre é que nem uma previsão do tempo. Por exemplo, quando o cara que é meteorologista está vendo a nuvem vindo, ele vai dizer, aquela nuvem tem bastante chuva. Vai chover em determinado lugar forte. Vai ficar muito frio. Eu acho que as coisas elas acontecem e tem gente que consegue ver isso, mas isso não quer dizer, talvez, que as coisas não possam mudar, assim como o tempo também pode mudar. Depende de alguns fatores, né? Quantas premonições também as pessoas tiveram e não aconteceu? Aí isso a gente não consegue saber, porque não tem como a gente, né? A gente só tem como saber aquilo que de fato ocorreu, né? Só o que foi talvez nesse caso, entra o poder do livre-arbítrio, né? Você pode, de repente, com o teu... Como é que se diz? É o que eu dizia antes. Quando os fatores podem levar a um determinado resultado, aí você pode fazer uma previsão, simplesmente a coisa pode ocorrer ou não. E as pessoas envolvidas, quando é o caso, elas têm liberdade de fazer alguma coisa ou não. Né? Mas eu me referia a um outro fato, onde, quando não tem esses fatores... Mas no caso da Claudinha, da Tchélida, eu acho que no caso desse sonho da tia Hélida, eu acho que, no caso, talvez o tio Vinícius tivesse já alertando. Né? Eu acho que sim. Acho que tem diversas situações, né? Nesse caso, aí não se trata de premonição. Nesse caso, foi um alerta, uma preocupação dele, ele já estava vendo alguma coisa que vocês não sabiam, e ele alertou, né? O Kardec fala de uma questão... Tá bom, filha, boa noite. Boa noite, André. Boa noite. O Kardec fala numa questão que é interessante, que quando levantaram uma questão parecida, ele diz que a pessoa que está num determinado nível e está vendo uma estrada, ela simplesmente ela está olhando a estrada, ela não sabe o que tem na frente. Mas se ela subir no alto de uma altura muito grande,
ela é capaz de ver a estrada numa extensão muitíssimo maior. Então, ela vê que se tem alguém andando na estrada, ela pode prever que a pessoa que está andando, que ela vai encontrar determinados obstáculos, vai encontrar um animal, vai ter um rio adiante, que a pessoa no mesmo nível da estrada não vê. Ou seja, ela poderia antecipar o que ia ocorrer com o viajante que estivesse andando na estrada, quer dizer, prever o que ele iria encontrar pelo caminho. Reduzir a possibilidade. Eu lembro que o Edu deu esse exemplo numa reunião. Ele falou, pensa numa pessoa que está em cima de uma montanha. Ela vai ter uma visão maior. Então, ela vai ver além do que você pode ver. É o que o Kardec... Então, necessariamente, aquilo ali pode não acontecer. Por exemplo, o Ed citou a questão do Leonardo da Vinci. Por exemplo, existem algumas coisas que podem ocorrer. A civilização humana, por exemplo, ela caminha para um determinado desfecho, né? Isso deve ocorrer em todos os planetas, no universo. Então, os espíritos já sabem disso. Então, eles já falam algumas previsões do futuro de que isso vai acontecer. Pode acontecer não necessariamente daquela forma, vai depender muito daqueles espíritos que habitam aquele planeta. Então, é uma possibilidade, é quase que um dado estatístico, né? Pode ou não acontecer aquilo. Pode ser isso. Porque senão, se o futuro já aconteceu, então aí cai naquela situação que o Sérgio está falando, pô, para onde vai o livre-arbítrio, né? Como é que pode? Como é que fica isso? Mas esse caso do Da Vinci pode ter sido uma experiência vivida em outros mundos. Ele já pode ter vivido em outros lugares. Entendeu? Também. Lá já tinha isso. É um país do mundo mais adiantado. Exato. Pode ocorrer é o seguinte, é que o fato de natureza, vamos dizer, física, um problema, vamos dizer, ecológico, alguma coisa assim, e isso aí, de repente, pode simplesmente estar como o Davi falou, o caso da previsão, simplesmente está prontinho para ocorrer. Agora, a questão do livre-arbítrio é que as pessoas que possivelmente estariam envolvidas, vamos dizer, no caso de um tsunami, o tsunami ele poderia ocorrer ou não, mas uma vez que ele tenha ocorrido, as pessoas que foram envolvidas, eu penso que não necessariamente esse futuro estaria previsto para elas. Entra naquela questão, por exemplo, do acidente, um acidente que pode ocorrer. E aí tem, às vezes, a ideia de que as pessoas que foram envolvidas no acidente, que elas necessariamente elas teriam que estar naquela situação de sofrer o acidente. Né? Eu acho que fica uma coisa assim meio estranha, para mim, pelo menos. Porque... É uma incógnita. Sérgio, hoje... Vamos fazer... sim. Vamos fazer a prece. Se alguém... porque eu estou com um compromisso aqui, já era 9 horas, já são 9h20. Não, a gente pode continuar, vocês podem continuar conversando e não tem problema não, porque aí a gente encerraria, né? A não ser que alguém queira fazer a prece aí depois. Não, pode fazer. Vamos fazer a prece? Aí vou parar também.
vamos fazer uma prece pensando em todas as pessoas que vêm em nossa mente nesse momento. A gente pensa nesse momento, pensa naquelas pessoas que necessitam de ajuda agora, mais ajuda, né? A Ana, por exemplo, quem? A Ana Maria. A Ana, pois é, a Ana Maria, a Ana. Eu também vem em minha mente também um amigo nosso, o Ed conhece, o Ailton, né, que desencarnou, e outras pessoas também que vêm em nossa mente, que a gente possa vibrar e mentalizar, que todos possam ser ajudados nessa situação em que nós estamos vivenciando também, né? Nesse momento, o nosso planeta, né? O nosso país, mas o nosso planeta, que todos sejam ajudados e amparados, que a gente possa sair dessa situação o mais breve possível, que a Ana possa ser ajudada pelos médicos do espaço, junto com os médicos encarnados ali com ela, que ela saia logo dessa situação, que o nosso amigo Ailton possa ser ajudado e amparado na pátria espiritual, que ele possa recobrar a sua situação atual e ser ajudado com certeza pelos seus familiares e todos aqueles que necessitam nesse momento. E assim, Senhor, pedimos para todos nós aqui também, o grupo, todos os nossos familiares, né, todos os nossos amigos que vêm em nossa mente, que todos sejam assistidos e amparados. Pedimos, Senhor, para que essa situação toda, né, que a gente tenha um pensamento firme e otimista. Isso depende muito também, como foi falado aqui, da nossa vibração para que o clima possa melhorar em todo o planeta. E assim, Senhor, pedimos permissão para darmos por encerrado esse nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou também. Sheloca, estou vendo você, um beijão para você. Boa noite. Não sono. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mara. Tchau. Boa noite a todos. Mara. Boa noite. Mara, dá um beijo. Quando você estiver falando com a sua irmã, a gente manda um beijo para ela. Mara. Tá, obrigada. Ela não está podendo receber. Oi? Um beijo para todos. Beijo. Beijo. Alô? Eu dou a câmera. Um beijo, Ana. Beijo aí. Tchau, boa noite. Boa noite. Oi? Eu vou mandar vibração. Ela não pode receber ninguém lá por causa da Covid. Eles não deixam ninguém entrar. Mas a nossa vibração está chegando nela, porque ela, cada dia que passa, ela melhora mais um pouquinho. Vai melhorar. A tua sobrinha é médica, não é? Mas não pode entrar também. Também não? Ela é dermatologista. Ah, tá. Mas ela sempre entrou, né? Quando a Ana teve outras vezes internadas. Mas dessa vez, ela só pôde entrar na hora da emergência. E na hora que internou mesmo, quando foi para o leito lá da UTI, aí não deixaram mais ninguém entrar. Aí as meninas tiveram que fazer exame de Covid, essas coisas todas, para poder falar com a médica. Eles não deixam mesmo. Ela fica lá e a gente fica só recebendo as informações do hospital. A nossa sorte é que tem uma amiga dos parentes do marido da Patrícia que é enfermeira naquele hospital. Ela que passa mais informações assim, como hoje de manhã, que ela chegou lá, a Ana estava escovando dentes, essas coisas todas. Ela não estava nem se movendo, nem conseguindo fazer nada, quer dizer,
a gente teve uma informação mais rápida, mas a gente não pode ver nada. Mas a gente ela está sentindo a vibração, porque cada dia ela vai ficando melhor. Que bom, que bom. Mara, pede para essa moça fazer um videozinho rápido dela para vocês verem. Ah, tá, eu vou pedir. Isso ela mesmo, que boa celular, lembrança. não? Ela não pode ficar com o celular? Olha, Quando eu não sei porque... eu fiquei com o celular. Porque quando ela passou mal, eu sei que ela falou... Alguém falou que ela tinha deixado o celular cair. Aí eu não, Eu não sei porque quando ela entrou lá, ela não estava consciente. Ela não estava bem, aí ela não adiantava ela estar com o celular porque não ia conseguir fazer nada. Agora, hoje é que ela... Ela meditando, vai conseguir. Vai sim. Aí se você passar o celular para ela, né, ela melhorando, com certeza. Foi a primeira mesmo, você deve falar com vocês pelo WhatsApp. Eu vou até falar com as minhas sobrinhas, ver se ela com o celular, e deve poder entrar nela com o celular dela. Aí ela mesmo filma rapidinho. Muito obrigada. Boa lembrança. Eu não tinha nem pensado nisso. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Beijo, um beijo na Lília. Na Sofia. Espera aí, ele quer vir. Espera aí. Vem cá. Tira a Pepe. Beijo. Tá grande já, ó. Tchau, Enzo. Tchau. Cara, como cresceu já. Tá crescido. Lógico, é formada assim, cara. Tchau, Geninho. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. E agora, como é que eu desligo isso, Zeta? Aperta no vermelho, Mara. Tá legal. Tchau. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau. Beto, amanhã vai trabalhar também? Não, domingo. Domingo eu vou estar. Tu tá trabalhando dia sim, dia não? Eu tava na... Eu vim na Beijo na Maria e na Ângela. Tá, obrigada. Tchau. Vou ver se semana que vem o Edgar consegue botar lá na sala. Tá bom. Tchau. Tchau, Tchau. O Beto.